Bom, pessoal, nossa boa tarde aqui para todos que estão aqui presentes. Saudação também a quem estiver ouvindo a gravação. E hoje, terça-feira, nosso estudo mais aberto, mais de assuntos abrangentes. E como a gente sempre já faz uma enquete antes, se há algum tema de preferência que queiram tratar. E na não chamada de um tema, sempre trago também algo para enriquecer os nossos estudos aqui. E hoje eu senti, assim, de falar, depois vou explicar o porquê também, de um conceito de mentalidade que é trazido num curso em Milagres, mas ele é trazido de uma maneira não direta. Só uma mente muito treinada para perceber que isso está no curso, mas nós temos esse tema sobre o qual eu quero falar, nós temos ele muito bem descrito nos livros do Desaparecimento do Universo e as demais obras do Renard Gehry, que ele nos fala, quer dizer, os mestres falam para ele, das condições de pensamento, ou do sistema, melhor, não é condições, sistemas de pensamento, onde ele descreve sobre a dualidade, a não dualidade, aliás, dualidade, semidualidade, não dualidade e pura não dualidade. E eu vou comentar um pouquinho das quatro, mas quero trazer a ênfase nas duas últimas, até mesmo porque o nosso estudo sequencial, e o que será apresentado também na próxima quinta-feira, ele tem a ver, aliás, todo o capítulo 12, todo o curso tem a ver com a pura não dualidade. Por isso que achei de trazer uns comentários sobre esse tema. E antes de falar, eu convido vocês a nós fazermos juntos, como sempre temos feito, a nossa entrega ao Espírito Santo, o nosso propósito, onde nós nos aquietamos, podemos respirar profundamente, calmamente, nos acondicionar de maneira confortável, de modo a que coloquemos toda a nossa atenção no nosso propósito, na nossa meta, que é entregar a nossa mente ao Espírito Santo, para que ele nos conduza, que ele nos dirija, que ele seja a fonte daquilo que nós queremos aprender, voltar a lembrar e guardar. E assim, com a nossa mentalidade entregue ao Espírito Santo, nós estamos prontos, então, para vermos isso. E primeiro, dizer por que me ocorreu de falar isso, foi quando nessa semana assisti um vídeo que foi solicitado para mim assistir de uma pessoa que não é estudante do SEM, e essa pessoa me foi colocada como tendo a mesma mentalidade já de um curso em Milagres, e realmente essa pessoa, ela já tem um entendimento do que é a projeção, de que o mundo daqui do sonho não é real, de que é a nossa mente por detrás do sonho que projeta tudo isso. Enfim, aparentemente, tudo que nós também aprendemos no curso em Milagres, mas eu senti falta de algo nessa fala, e isso me fez lembrar lá atrás, quando eu li esses materiais do Gary, onde os mestres explicam desses modos da nossa mente de funcionar, e onde eu senti esse encaixe
E esses modos, essas 4 divisões, que são a dualidade, que nós vamos ver rapidamente o que é a dualidade, a semidualidade, não dualidade e a pura não dualidade, como os mestres classificam. Dualidade é o mundo percebido aqui, o mundo dual. Mundo do trabalho, mundo físico, comportamental, de estudos, de viagens, de férias, de descanso, de trabalho, enfim. O mundo, como ele se apresenta aqui, é um mundo dual, um mundo onde a grande maioria das pessoas vive, onde está o seu sistema de pensamento. Ele funciona em cima da dualidade da grande maioria das pessoas. E temos também a semidualidade, que é quando pessoas que vivem na dualidade dão-se conta de que há algo a mais. Não pode ser o mundo só essa dualidade. Deve existir algo a mais, uma fonte de vida que não é desse mundo. E aí entra as religiões, as espiritualidades, que já vão além do olhar dual, que focam aqui no dual, ainda acreditam no dual, mas também acreditam que há algo que transcende o dual, que há algo a mais, algo além disso. E a maioria das igrejas, então, cristãs, que é o caso dos estudantes do SEM, como ele foi feito numa linguagem cristã, então a maioria tem o conhecimento cristão, que estudam o SEM, não todos, mas a maioria. Então, a grande parte do cristianismo se encontra nessa semi-dualidade, acreditando no mundo aqui, acreditando num Deus que vai resgatar as pessoas aqui do mundo, então, acreditando na alma e acreditando no físico, semi-dualidade. E também nos é trazido a não dualidade, que reconhece já que a dualidade, ela faz parte apenas do sonho aqui, ela não é a realidade, e a não dualidade, ela vai além da semidualidade. Se a semidualidade vê que existe algo além, a não dualidade, ela é quando a mente, ela sabe já que foi ela que projetou o mundo, que existe uma, um, uma fonte só de projeção e de que o mundo não é real, o mundo é um sonho. Então, nos foi trazido também um exemplo de verdade, o próprio Buda, que quando ele disse que ele estava desperto, em realidade, ele havia desperto para a não dualidade. Não havia ainda desperto para a totalidade de Deus, porque a consciência dele ainda estava ciente. Ela via o mundo, sabia que era um sonho, um mundo, e isso já é um grande passo, um grande avanço, saber que é um sonho, mas não havia a sua entrega a Deus. É como se existisse apenas o eu. Eu sou o ser do todo. Que é o caso também desse vídeo que eu assisti, que a pessoa ela já tinha transcendido a dualidade, havia sido como qualquer outro personagem dentro do sonho, ela tinha uma história dentro da dualidade, e ela se tornou uma grande buscadora, passando pela não dualidade, e despertou da não dualidade ela, através de aprendizados, não do SEM, mas de todas as formas de espiritualidade que ela citou, muitas e muitos, muitos anos, e ela descobriu a não dualidade, onde ela chegou à conclusão também, e isso o curso concorda, que o mundo físico, comportamental, o mundo dual não é real, é só um sonho da mente,
e nisso eu também tinha transcendido a semidualidade, também já não lhe bastou um conceito religioso de que Deus tenha feito as pessoas e que nós estamos aqui para um propósito, e ela havia já transcendido isso, e eu senti assim, no meu comparativo, igual ao Buda, ela compreendeu que tudo vem da mesma mente, de uma única fonte e de si mesmo. Mas quando se está nessa não dualidade, ou seja, na unicidade da mente, isso, o curso em milagres, e como os mestres também falam no Gary, ainda é ainda há um passo grande para se alcançar ao próprio Deus, porque em Deus não existe mais nem sequer esse ser da não dualidade, esse ser que aparentemente sonha com o mundo, que projetou o mundo, que na não dualidade ele acredita ser a totalidade de tudo que há aqui. Então, a pura não dualidade, ela é um passo além disso ainda, e eu me lembro que nos mestres falaram que uma das questões do, do, dos orientais, que são, ah, vamos dizer assim, que tem uma profundidade maior em espiritualidade, que tem essa não dualidade, o que lhes falta, na maioria ainda, é essa pura não dualidade, essa entrega a Deus, esse passo além disso. E o que acontece nessa não dualidade, né, nessa unicidade? A mente, que aí ela já não é uma pessoa, ela já transcendeu esse conceito de pessoas, ela sabe que esse mundo ele é apenas uma projeção, mas essa mente, ela sabendo que ela é o todo, ela sabe que ela é todo o amor que há aqui, e isso, essa pessoa do vídeo que eu assisti também, ela sentiu isso, ela sente a alegria de todo o amor, mas ela também sabe que, embora não seja real, mas ela, na unicidade, se ela é todo bem, e como ela ainda está só em Deus, ela sente também todo o mal como sendo o mesmo. Então, Deus e o diabo é o mesmo, o bem e o mal é o mesmo, o alto e o baixo é o mesmo, por virem da mesma mentalidade, por virem da mesma fonte. Então, a alegria que pode ser muito grande, beirando a uma euforia, também pode dar espaço à depressão enorme, quando se dá por conta que, mesmo que não seja real, mas que ela fez todo o sofrimento. Se não existe nada fora de si, se só existe uma unicidade, da onde que vem então o sofrimento? Da onde que vem o conceito de sofrer, o conceito de doença? Então, a não dualidade, que é uma forma de se despertar de dentro do sonho, mas quando ela não está enraizada na entrega a Deus, da própria mente, quando não se dá um passo ao lado, e essa entrega, ela vem de nós nos unirmos ao Espírito Santo, ele que tem essa mentalidade guardada por nós de Deus, fazendo por autoanálises, por estudos, por muita meditação, por vivenciar o tempo todo com a mentalidade apenas nesses conceitos, no entendimento disso, mas o ponto mais alto que se pode alcançar é realmente essa não dualidade. É esse ponto, mas o risco desse ponto, como eu coloquei, além de não ser ainda a mentalidade em Deus, ela pode tanto
tanto ter essa alegria de saber que ela é a totalidade, mas também pode haver o sofrimento de saber que todo sofrimento, embora não seja real, mas para quem acredita nele, ele é real, e esse sofrimento também, então, foi feito da mesma fonte. É onde é tido que a fonte fez o todo, os extremos, que fez a dualidade. E é tido, então, que essa mentalidade, essa não dualidade, ela quis se experienciar, que ela brinca, que ela pode fazer o que ela quiser aqui, porque ela é o todo, mas que ela não deveria sentir culpa, e não sente culpa alguma, porque não é culpada, mas ainda assim existe um conceito, embora seja de descobrir-se como a fonte de tudo que o mundo projeta, ainda assim é uma fonte, é unicidade, mas é uma fonte, não vou dizer individual no sentido da pessoa, mas é uma fonte da unicidade, mas da unicidade sem a mentalidade de Deus. Como se, e de fato, dentro do sonho, toda a vida ela é projetada por essa mentalidade, mas essa mentalidade ainda está a um passo da mentalidade de Deus, porque essa mentalidade que sonha com esse mundo, que sonha em se experienciar, e quando ela se torna ciente desse mundo, ela deixa de estar ciente de uma pessoa dual, ela já apenas se torna observadora do todo, isso já é um grande avanço, mas isso ainda não é a entrega a Deus, ainda não é o caminho do Espírito Santo para nós nos lembrarmos de Deus, onde só Deus é. E em Deus, Deus sendo amor, não há dualidade, não há opostos, não há extremos. Não é que Deus é o bem e o mal, não é que Deus é o alto e o baixo. O bem e o mal, o alto e o baixo, sequer existem. Então, em Deus, é só o amor, só a criação. E o que acontece a mente, a nossa mente, quando ela transcende, quando ela dá esse passo além da não dualidade. E o curso fala também que todos nós passamos por esses 4 níveis antes de despertar, todos vêm da dualidade, passam pela semidualidade, passam pela não dualidade para finalmente chegar à pura não dualidade, e quando há a pura não dualidade, só há a consciência de se estar em Deus, de ser a extensão de Deus e de criar como Deus. Não há mais uma consciência de fora de Deus. A única consciência de diferenciação é que Deus é a Deus é a fonte criadora, então Deus é a causa, e a mentalidade que é essa unicidade em Deus é o efeito já de Deus, a única diferenciação, mas não existe mais uma mentalidade que de feito sem a causa, sem Deus, não há mais como separar ambos, não há mais como diferenciar a mentalidade de Deus da mentalidade do Cristo. Então, a pura não dualidade, que é a condição do Cristo, que é a mentalidade do Cristo, que é a mentalidade do céu, é a mentalidade totalmente desperta, ela é um passo, então, além da mentalidade unificada, que fala que o mundo aqui é um sonho, e é verdade, que fala que é a projeção da nossa mente, que é verdade, mas que reconhece que aqui, então, não é real, mas que acredita que ela é o todo, que ela é a causa de tudo, que ela é, então,
tudo que ela vê dentro do mundo está dentro da mente dela e que ela é isso. Então, o puro não, a pura não dualidade é um passo gigantesco além desse estágio, além da não dualidade. É o largar da consciência fora da mentalidade de Deus, e nisso é que volta a consciência de quem nós somos em Deus. Então, o que nós estamos aprendendo no curso em Milagres é o quanto nós ainda somos um em Deus, e essa aprendizagem, essa memória disso, quem tem por nós é o Espírito Santo, e se nós aceitarmos como nosso ao Espírito Santo, não vai ter mais um nós fora do Espírito Santo. Nós passamos a ser a mentalidade do Espírito Santo. Então, a própria não unicidade, a não dualidade, que é a unicidade que principalmente as culturas de espiritualidade orientais, elas salientam muito isso, elas trabalham muito nisso, e também foi dito lá naqueles livros do Gary, o problema, por exemplo, do budismo e de outras culturas orientais, que elas têm a não dualidade, elas têm já esse conhecimento de ser a fonte de tudo, mas elas não têm essa ligação ainda com Deus. Então, na verdade, ainda estão na mente unificada, separada, porque ainda se veem a um passo de Deus, ou melhor, negam a existência de Deus para poderem, ao acreditar que existe uma unicidade que está fazendo esse mundo, que está sonhando com esse mundo, para ser essa unicidade, automaticamente, então, não sou a unicidade com Deus, porque não é Deus que está sonhando esse mundo. E se não é Deus que está sonhando esse mundo, então não há nenhum sonhador, não há ninguém que está se experienciando aqui. Então, essa diferenciação. Isso é um tanto teórico, de repente, mas isso nos ajuda a manter o nosso foco na espiritualidade para aprendermos a diferenciar daquilo que o Espírito Santo tem a nos ensinar, daquilo que um curso em milagres tem nos trazido e que foi feito para nós, senão o curso não teria chegado a nós, de outros estudos não duais, de outras formas não duais de vivenciarmos e que não ensinam, não nos levam ao mesmo fim, que é voltarmos a nos ver ou entregar, a nós nos entregarmos a e simplesmente passarmos a ser de Deus, a não ter mais um nós, não ter mais um pensador fora, a consciência simplesmente despertar em sua unicidade em Deus, onde seria inconcebível existir Deus, a causa, sem nós o efeito, assim como não tem efeito nós sem o Deus que é a causa. Então, essa é a pura não dualidade que o curso em Milagres tem nos ensinado, e isso tem nos diferenciado de muitos outros estudos, e inclusive nessa não dualidade há o amor, mas há também o medo. E em Deus, Deus é só amor, não há medo, não há a dor, não há o sofrimento, não há uma mente projetando esse mundo, porque até nós falamos que esse mundo foi projetado, mas isso porque ainda é necessário para nós compreendermos que é um sonho, mas há apenas uma consciência que pensa que está projetando esse mundo, nem sequer uma projeção do mundo há, a nossa existência não está
fora da mentalidade de Deus, ela está em Deus, ela descansa em Deus, ela é em Deus. E se nós queremos, como consciência, voltar a saber do nosso ser o caminho, ele nos foi dado pelo Espírito Santo, porque nós esquecemos o caminho para podermos pensar em ou imaginar como que seria diferente disso. Então, novamente, nós nos voltamos a dar um passo ao lado e entregar a nossa mente ao Espírito Santo. Ele sabe como restaurar em nós essa consciência da pura não dualidade, que transcende totalmente a ideia de um sonho de mundo, onde não há mais uma ideia de ver-se sonhando em fazer um mundo dual. Simplesmente é a criação de Deus, ou como Jesus dizia, Deus é, e nada mais é. E nós estamos dentro desse Deus é, e nada mais é. Isso, a pura não dualidade que transcende a quase todos os caminhos não duais que a gente vê aqui. Então, essa diferenciação do Zen para outros caminhos que também ensinam a não dualidade, também ensinam sobre a irrealidade do mundo dual. Eu senti, assim, de falar um pouco nisso hoje, inclusive porque, como eu falei na quinta-feira, nós vamos falar novamente do amor de Deus e essas lições do Espírito Santo só têm sentido dentro da pura não dualidade, porque na não dualidade o amor é a totalidade, mas o amor ainda tentou se experienciar, para se experienciar criou os opostos, e aí há o amor e o sofrimento. E isso não tem, isso desaparece completamente na pura não dualidade, na mentalidade de Deus, assim como desaparecerá totalmente alguém que precisa despertar ou uma consciência que se acha separada. Mas enquanto nós temos a consciência dentro do separado, precisamos desse caminho e o Espírito Santo sabe disso e ele retém esse caminho de nos levar de volta para a pura não dualidade, para Deus, onde para o Deus é e nada mais é. Era isso que eu queria comentar hoje. E não sei se trouxe um sentido para vocês, mas para o SEM é totalmente dentro do que nós aprendemos no SEM, e é bom sabermos para onde nós estamos indo. A Nádia, por favor, levantou a mão. Estamos aqui na interação. Jesus Cristo chegou nessa pura não dualidade. Isso, Buda também, mas em outra vida, não na vida de Buda. Na vida de Buda, quando ele disse estou desperto, foi na não dualidade. Uhum. Jesus foi, inclusive o Sen fala que ele foi o primeiro a despertar para a pura não dualidade. Não é o único, mas foi o primeiro. Uhum. Tá O que bom. não significa muito em termos de tempo, porque o tempo foi projetado tudo ao mesmo tempo. Então, se para a nossa experiência atual parece que foi há 2000 anos Jesus desperto, dentro fora do tempo isso não significa nada, né? Mas Jesus sim. E o ensinamento que o curso nos leva, o curso não tem como ensinar sobre a pura não dualidade, porque em Deus não há aprendizados, não há ensinos, mas o Espírito Santo tem essa função de restituir novamente o conhecimento da não dualidade para nós, da pura não dualidade. E nós esquecemos, não estamos cientes. Porque estamos cientes de outra coisa, estamos cientes de um eu aqui. Inclusive, é parte natural
enquanto vamos largando a dualidade, largando a semidualidade, passarmos também pela não dualidade, reconhecendo que a nossa mente projetou tudo, para depois dar mais um passo e descobrir que nem sequer projetamos, somos o que Deus é. Não projetamos nada, não fizemos nada, não sonhamos com o mundo. Mais alguém? Ficou claro, Nádia? Sim, ficou claro. Agora, como sabe que Buda chegou numa outra vida? Se a gente tem essa E sabe? isso estou dizendo que os mestres ascensionados falaram Ah, tá. no lugar. Eu estou repetindo aqui. Eu li também, eu já tinha esquecido disso. Então, isso estou repetindo e acredito que realmente tenha sido assim, porque o próprio Buda, se forem ver o budismo, ele fala que o mundo aqui é um sonho, que por detrás de tudo há uma única realidade, mas ele não fala de Deus, ele fala que a nossa mente, que essa consciência é tudo que há. Então, que nós somos tanto o bem quanto o mal, que nós somos o todo. E em Deus nós sabemos que no amor não existe oposição, não existe a polaridade alta e baixa, o alto, o baixo, não existe a dualidade, não existe sequer um sonho de experienciar-se a dualidade, de experienciar-se a si mesmo, sentir-se a si mesmo. Isso é uma ideia que até cabe dentro da não dualidade, mas não para o que Deus é. Deus não se experiencia a si mesmo, o amor só se estende, ele não tem uma consciência de sentir-se a si dentro de todas as coisas, fazer as coisas para sentir-se a si mesmo. Obrigada, Ingrid. Depois de ouvir, depois de uma aula, a gente acha que vai sair e vai conseguir, né? Não há ninguém sequer a conseguir, mas o Espírito Santo, ele que tem essa função, essa missão de restituir a nossa lembrança a essa realidade. Nós, por experienciarmos, por termos escolhido experienciar, vamos dizer assim, o impossível, nós não teríamos por onde voltar. O máximo que conseguimos voltar sem o Espírito Santo, sem Deus, é até a pura não dualidade, que é o primeiro nível da separação. É possível retornar, tanto é que quem retornou ali, Jung e outros psicólogos também, e tem retornado ali, até a não dualidade. Mas a, a existência em Deus, o Deus é isso só através do Espírito Santo, que, por enquanto, a ciência tem negado ainda, como se fossem ainda, como se uma iria anular a outra, quando, na verdade, um dia a ciência também descobrirá que ela, como ciência, ela não é, porque só Deus é. Uhum. A pura não dualidade seria um estado constante, não ficaria variando entre não dualidade e pura não dualidade. Entendeu? Isso, a cura já é a pura não dualidade. E aí ela fica oscilando. Sim, na oscilação ainda não há a cura. Assim como assim, na não dualidade, então, já se é o senhor do mundo, já se faz a projeção, porque é quem fez, o sonhador do sonho. Na não dualidade, já se é o sonhador do sonho.
mas o sonho ainda é dual, então é possível ainda fazer as polaridades. E Deus só conhece, o amor só conhece o amor, não conhece polaridades, não conhece um mundo, mesmo que seja de fantasia, não conhece um mundo de imaginário, um mundo de fantasias. É muito, muito bem explicadinho, né? É bem interessante, né? É muito bom. Para mim, me ajudou muito e para compreender esse Deus a unicidade, que o amor ele é e não há mais nada além dele. E é isso que o Espírito Santo vai restituir à medida que nós permitirmos a nossa mente, a nossa consciência. A nossa consciência será trocada pelo Deus à medida que nós vamos aprendendo a liberar o sonho, a liberar a crença da separação. Mais alguém gostaria de trazer algum comentário aqui? É isso então, gente. Bom, eu vou encerrando então aqui a nossa gravação. Deixa eu ver a Iraci. Ainda levantou a mão, por favor, Iraci. Rapidinho, uma curiosidade, Ingrid. Ah, Os que vieram antes de Jesus e que foram do não dualismo, não chegaram à não dualidade, pura não dualidade? esse antes de Jesus não é uma questão de tempo, Iraci. Uma das vidas pode ter sido 500 anos, por exemplo, antes de Jesus, a próxima vida 1000 anos depois de Jesus, a terceira vida depois disso, 200 anos antes de Jesus. Então, não é uma questão de tempo. Mas antes de Jesus, nenhuma consciência havia chegado ainda à não dualidade, o que não significa que não possa ter chegado no que nós consideramos de uma experiência de tempo bem antes de 2000 anos, vamos falar assim. Então, vamos separar a linearidade do tempo da mentalidade desse que nós conhecemos por Jesus e outros tantos que também agora já chegaram à pura não dualidade. Então, Os é mestres do perfeita. Gary... Desculpa. Sim, eles já despertaram, e até o curso em Milagres ele fala disso, das pessoas das mentalidades que despertam e que decidem deixar os seus pensamentos aqui para ajudar as outras partes de si mesmo que somos nós. Então, Jesus, os pensamentos dele vão estar, enquanto houver uma mentalidade que acredita na separação, eles vão estar aqui. Os mestres do Gary escolheram também isso. Pode haver outras mentalidades despertas que, que simplesmente despertaram em Deus e pronto. Então, essa é uma questão que é uma decisão com o Espírito Santo, que se querem deixar o pensamento dentro da ilusão ainda, como diz o curso, não aceitar a dádiva totalmente para si. Jesus, ele é muito claro quando ele diz que ele decidiu, ele, como primeiro a despertar, e sabendo que todos são ele mesmo, ele deixou seus pensamentos aqui, ele não aceitou totalmente a dádiva, então, em Deus, ele não esqueceu de ninguém de nós para manter esses pensamentos aqui. E nós podemos acessar esses pensamentos porque eles estão, vamos dizer assim, de uma maneira figurada, eles estão disponíveis dentro da ilusão. O Espírito Santo sabe como acessar esses pensamentos. Uhum.
Tá bom, obrigada, Ingrid. E esse fundamento filosófico, ele não teria, ele pode ser uma curiosidade, mas a única, a finalidade real mesmo é saber que a nossa mentalidade, ela está no caminho de despertar, de se tornar totalmente abstrata. Então, como que isso pode me ajudar a eu mesmo compreender, a dar um passo ao lado, entregar a minha mente ao Espírito Santo. Essa é a finalidade. Curiosidades fazem parte, por enquanto, aqui, mas as próprias curiosidades em si são meios até de negação da verdade, mas a gente dá um outro propósito. Por que são negação da verdade? Porque a curiosidade quer saber como que o que se quer existe, o que se quer é real, está acontecendo. Então, até isso o Espírito Santo usa a favor do despertar, do nós voltarmos a saber quem nós somos, que é a única necessidade que todos aqui têm, voltar a saber quem que nós somos. E nós somos em Deus, mas nós precisamos ter a consciência disso, não é um saber intelectual. Dentro desse Deus nós sabemos que nós somos um com Deus, como Jesus dizia, eu e o Pai somos um só. Mais alguém? Alzira, por favor. Então a mente aqui gosta muito de rotular, então gosta de pôr níveis. E este tema é muito interessante, a dualidade, a semi-dualidade, a não-dualidade e a pura dualidade. Então aqui temos que passar por este estado todo para chegarmos à pura não-dualidade, certo? Isso. A dualidade todos passarão por isso. Pronto, isto aqui é um estado que nós, ou um nível, como queiramos dizer, não sei, que nós temos que passar por isto, por eles todos. Então, o Espírito Santo tem aqui o papel de nos despertar? É esse o papel do Espírito Santo? Ele é o que conduz, vamos dizer assim, ele é o professor, ele é o condutor, ele que sabe nos levar para esses estágios, para voltarmos a estar cientes de novo da pura não dualidade. Ele tem a função de como trazer isso de volta à nossa mente, mas como a nossa mente tem o mesmo poder de Deus. Nós temos o poder de aceitarmos isso de volta ou de continuarmos sonhando, e o Espírito Santo tem a função de nos lembrar de que a nossa real vontade, que é a mesma vontade de Deus, é estar ciente de Deus, é estar ciente de nós sendo um com Deus, sendo de nós na pura não dualidade. Então, Inga, como é que o Espírito Santo aqui desperta uma pessoa na dualidade? Na Matrix, por exemplo, a Matrix, como é que desperta uma pessoa na Matrix? A Matrix seria a não dualidade. A Matrix, ela não acredita. O Espírito Santo nos fala de Deus. Na Matrix não há Deus. Pois. Na Matrix há um Criador, mas a Matrix ainda é um equívoco. E o Espírito Santo nos ensina isso. Pronto. Eu ainda não cheguei aí. Tem esse conhecimento. Está bem. Pronto. E, olha, é muito interessante. Gostei muito deste estudo de hoje, porque a mente gosta de saber estas coisinhas todas, não é? Os níveis por onde nós temos que estudar e passar, não é? Para a aprendizagem. E acho que isto, para nos enquadrarmos dentro do amor de Deus, faz sentido este estudo. Gostei muito. Isso, é para nós desde já nos enquadrarmos no amor de Deus. Isso que tira o foco da individualidade, que na individualidade não há despertar. Na individualidade é possível
evoluir, vamos dizer, entre aspas, até chegar à matrix, à não dualidade, mas transcendê-la só em Deus. E como que vamos transcendê-la se nós não somos um com Deus? E nós estamos aprendendo desde já com o Espírito Santo. A cada perdão verdadeiro que nós fizemos, nós estamos vendo com a mentalidade, com a visão do Espírito Santo, que vê além disso, e Ele que guarda por nós a lembrança de quem nós somos, e Ele que sabe como trazer essa recordação de quem nós somos. Quando nós estivermos cientes novamente do Deus e nós sendo em Deus, não há mais do que despertar, não há quem tenha que despertar, porque não há mais sonhador. Que bom. Obrigada, Ing, muito obrigada. Obrigada, Alzira. Mais alguém? É isso, então, pessoal. Então, vou encerrando aqui a nossa gravação. Gratidão sempre ao Espírito Santo, a Deus, e gratidão ao ser que nós somos em Deus, por ser impossível, então, nós termos nos separado e de tornar real isso que parece verdadeiro para nós, que é essa separação, que é essa dualidade, que é esses estágios, mas precisamos deles para voltar por eles, porque descemos por eles. E gratidão ao Espírito Santo por guardar o caminho de volta por nós.